Sabe o que me tocou enquanto você compartilhava, né? Você falou que foi um período muito difícil na sua vida em que eu fui, de alguma forma, canal de vida. Muito. E foi um período muito difícil na minha também. Eu acho que isso que é a beleza do ministério, né? Às vezes a gente está ministrando cura e a gente está doente. Às vezes a gente está ministrando ânimo, a gente está cansado. Às vezes a gente está ministrando restauração, a gente está quebrado em alguma área. Então, assim, 2019, 2020, 2021, sem dúvida nenhuma, foi o período mais desafiador da minha vida. E 90% dos testemunhos que eu recebo hoje são de pessoas que foram sustentadas naqueles dias. Então, assim, me emociona lembrar um pouco do que a gente viveu. Minha esposa teve bipolaridade gestacional na primeira gravidez. E no meio da pandemia, ela estava grávida. Então, era aquela preocupação. Será que vai acontecer de novo? Como é que vai ficar a mente da Kezinha em meio a tudo isso? Então, tinha um apartamento pequeno. Um país novo. Num país novo, uma esposa grávida, uma cidade em lockdown, uma igreja para sustentar e tudo isso a gente acabou vendo o maior, sem dúvida, a maior estação de testemunhos de milagres do nosso ministério foi nesse período. Então, se você que está ouvindo a gente vai compartilhar muita coisa aqui e talvez você esteja vivendo alguma crise ou algum desafio e eu quero te lembrar que é exatamente nesse lugar que Deus gera na gente os maiores testemunhos, né? Pastor, você me perguntou, Camila, qual o significado do EVA e do movimento. E dentro do movimento EVA, existe uma frase que eu digo desde o começo, que é algo que veio do meu coração. Eu disse, gente, segura na minha mão. Eu prometo que eu vou segurar você na jornada. Mas não solta a minha mão, porque à medida que eu seguro a sua, eu preciso que você segure a minha. Porque quantas vezes que você está falando, quantas vezes foi o fato de saber que tinha alguém do outro lado da rede social, que precisava do que eu estava vivendo, me manteve vivendo o meu processo. Sem dúvida. Em dias muito difíceis, as pessoas às vezes assim, Camila, você não tem dia ruim, você está sempre sorrindo, cheio de energia. Eu, graças a Deus, sou essa pessoa cheia de energia. Mas, muitas vezes, eu tiro a energia de algum lugar que não vem da minha alma, porque às vezes minha alma está quebrada. E saber que tem alguém lá esperando de mim o meu bom dia, a minha profecia, o meu olhar, faz com que eu não parei o processo, né? Então é só fortalecer ter a consciência do que a gente carrega e de que alguém precisa do que a gente carrega, ajuda muito nos dias em que, se depender só da gente, a gente não faria, não se levantava. Então, assim, a Bíblia fala que nós somos como vasos de barro que carregam um tesouro precioso, né? A gente tem que ter essa consciência. Em todo tempo, você precisa entender que você é frágil, você é limitado, você é vulnerável. Mas você precisa lembrar que, a despeito disso, você carrega algo poderoso, você carrega algo eterno, você carrega poder de ressurreição. Amém. Então, acho que... essa é a mágica. É isso, o equilíbrio é esse. É você entender a fragilidade que você tem, mas, ao mesmo tempo, você entender o poder daquilo que você carrega, né? É que quando somos fracos, é aí que somos fortes. Porque somos fracos no Senhor. Né? Quando isso. Entregamos a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade para Deus, diz assim, não consigo mais daqui, Pai. Aí é onde entra a graça. Exatamente. É onde nos tornamos fortes. Mas nós preparamos uma narrativa aqui para você, né? Para você que está nos ouvindo. A gente queria conversar um pouquinho sobre experiências marcantes da nossa vida e o que elas podem nos entregar. Camila, por que podem? Porque nem todo mundo aproveita as experiências marcantes da vida. Sim. Existem pessoas que fazem com que as experiências marcantes virem um marco de dor, de sofrimento e de derrota, e não de crescimento, de aprendizado e de transformação para algo infinitamente melhor. Ou se anestesiam para fingir que nem está acontecendo, né? Que é outra estratégia perigosa. Tem muita gente buscando no evangelho isso, né? Eu costumo falar que o evangelho não é anestesia. Não é para fingir que não está doendo. É para você permitir que Deus cure e aquilo que um dia te feriu não doa mais, né? Então são feridas que são fechadas, vocês falam muito sobre isso, sobre você entender quais são os seus desafios emocionais, você permitir que isso seja tratado. Mas não existe tratamento sem consciência, né? Total. Por isso você está dizendo, às vezes usam como anestesia. O primeiro passo de qualquer transformação vem da consciência. Perfeito. Se eu não reconheço primeiro a dor, eu nem reconheço a dor, ou não reconheço o que tem causado em mim nessa dor, Jesus ele fala, olha, eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médico. A pergunta que a gente tem que se fazer é, será que existe alguém na face da terra que não precisava do que Jesus carregava? Jesus está dizendo não é que ele veio só para os que precisam, ele veio para os que entendiam que precisavam. Uau. Então, para aqueles que se julgavam sãos, ele está falando, se você está sarado, você não precisa do que eu carrego. Jesus está o tempo inteiro, ele usa uma dinâmica que é de consciência, exatamente como você falou. Ele pega o homem da mão mirrada, por exemplo, e ele pede para que ele apresente a mão. Ele não é específico. Enxerga a tua fratura, né? Mas ele não é específico, ele fala, me mostra a tua mão. Se aquele cara fosse orgulhoso e quisesse mostrar a mão boa, esconder a mão mirrada, Jesus provavelmente ia falar, você não precisa do que eu carrego, você está bem.
Mas quando ele é vulnerável, ele mostra a mão doente, aí ele recebe a cura. Então, assim, eu acredito que em toda a nossa jornada, Camila, tem momentos em que Deus pede para que a gente mostre algumas áreas. Se a gente preferir mostrar aquilo que parece estar bom, a gente não vai usufruir daquilo que Jesus tem para curar. Então, milagre não é para quem merece, né? A gente fala muito sobre isso. O Evangelho da Graça fala sobre isso o tempo inteiro. Milagre é para quem sabe que precisa, né? Então, assim, uma geração que é tão estética quanto a nossa, qual que é o problema que a gente tem enfrentado muito? Tem muita gente fingindo ser o que não é. E Deus não unge quem você finge ser. Deus não unge personagens. Uau. Deus unge pessoas. Então, quando você vê você pega os evangelhos, você pega os apóstolos, eles não seriam os caras que a gente aprovaria no RH, por exemplo, para fazer parte da comitiva de Jesus. Mas eles estavam disponíveis. Primeira coisa, você tem que estar disponível. Eles se permitiram ser vulneráveis. E a gente começa a ver um cara que era pescador se tornar apóstolo de uma igreja primitiva. A gente vê cobradores de impostos se tornando discípulos. A gente, né? Cobradores de impostos que, teoricamente, com um comportamento extremamente abominável, explorando quem não tinha mais o que ser explorado. É isso. Sendo transformado. Então, só vive transformação quem está disposto a ser vulnerável, né? É o sobrenatural do eis-me aqui, né? É isso. Aqui. Enquanto você estava falando isso, eu lembrei, eu estava conversando um pouco antes, quando é um pouquinho do meu testemunho pessoal, e que quem me segue sabe que eu já falei isso algumas vezes, que o pressuposto de qualquer transformação sempre é a consciência, como a gente acabou de conversar aqui, e que quando no meu testemunho, de quem conhece, né, que o Paulo olhou para mim e disse que queria o divórcio, a última coisa que eu reconheci em mim era o que ele enxergava em mim. E eu sempre faço questão de dizer, gente, eu tinha 20 anos de convertida dentro da igreja, servindo, edificando outras vidas, dizimando, ofertando, treinando voluntários, atendendo casais dentro de casa, líder de ministério de casais. E como assim? Camila, que Deus é esse que não muda? Desculpa, é exatamente isso que ele pediu para mostrar a mão mirrada. Eu nunca mostrei minhas fraquezas para Deus. Eu era vaidosa demais, orgulhosa demais para mostrar qualquer tipo de vulnerabilidade, qualquer tipo de deficiência no meu caráter. E eu não acessava a transformação do Espírito Santo de Deus. Ele santificava o que eu expunha para ele. Eu fui curada em muitas coisas que eu reconhecia. Eu tinha um problema com dinheiro. Pelas histórias que eu vi dentro da minha casa, eu tinha muito problema, eu tinha medo de faltar dinheiro, porque eu vi meu pai perder tudo. Então eu trabalhava, ganhava dinheiro, eu não gastava dinheiro, eu guardava dinheiro. E eu fui confrontada pela palavra de Deus sobre o dízimo e a oferta. E eu apresentei ao Senhor, eu quero ter um coração sarado em relação ao dinheiro, eu quero dizimar com alegria, eu quero ofertar e dizimar com alegria, eu quero ser canal de bênção no mundo. E o que eu apresentei para Deus, Ele me deu. Mas o meu caráter orgulhoso, coisas que precisavam ser transformadas em mim, que eu não reconhecia, eu não acessei a bênção, eu não acessei o favor e a graça de Deus, né? Então, assim, só testemunhando com a minha vida a prática disso. Sim. Eu estava num ambiente de milagre, eu testemunhava milagres, mas eu não experimentava o milagre do meu caráter porque eu não expunha para Deus, eu não reconhecia e não apresentava a minha mão mirrada. Sim. É possível estar do lado de Jesus e não viver nenhum milagre? É possível. Com certeza alguém que a Bíblia fala sobre milhares de pessoas ao redor, mas a Bíblia fala sobre algumas centenas. A gente tem relatos de dezenas, inclusive, né? A gente não chega a ter centenas de milagres relatados. A Bíblia fala que se fosse relatar todos eles, não teria papel suficiente no mundo para escrever a respeito deles. Foram muitos. Mas eu acredito que o número da multidão que assistia aos milagres era infinitamente maior do que o número de pessoas que experimentaram o milagre. Então, assim, Jesus faz acepção de pessoas. Por que alguns vivem e outros não? Eu acho que isso está muito mais ligado à terra que recebe, né? Está muito mais ligado à vulnerabilidade que eu tenho, ao quão disposto eu estou, ao quão disponível eu estou. E a gente conhece pessoas que estão na igreja há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos e tem áreas que não permitem que Jesus entre. Então, eu falei sobre isso esses dias, eu preguei sobre fé seletiva. Qual que é o problema de uma fé seletiva? O problema é que quando a gente começa a selecionar as áreas que a gente quer permitir que o evangelho transforme, não é mais sobre o evangelho que a gente está falando, né? Tem uma frase, eu não lembro do autor, mas ele diz que se você crê só em algumas partes do evangelho que fazem sentido para você, você não crê no evangelho, mas você crê em si mesmo. Então, tem gente que consegue crer que Jesus cura, por exemplo, mas prefere não ouvir sobre princípios ligados a recursos financeiros. Eu prefiro não misturar fé e dinheiro. E tem muita gente que não vive milagres financeiros por isso, né? Tem pessoas que acreditam no Jesus que gera milagres financeiros, mas não acreditam no poder do perdão. Então está prosperando financeiramente, mas não consegue reconciliar ou restaurar a sua própria família, por exemplo. Então a Bíblia ensina o tempo inteiro que
a medida em que eu sou vulnerável, ela é proporcional à medida do milagre que eu vou viver. Amém. Se eu estou vulnerável de forma parcial, eu vou ver Jesus curando parte da minha história. Amém. Mas se eu estou completamente rendido, eu vou poder experimentar como você coloca no seu livro, né? Uma plenitude, né? Uma vida plena, uma vida sarada em todas as áreas. Gente, eu creio nisso, assim, mas assim, aquela coisa assim, eu creio sem nada duvidar, porque é palavra de Deus, assim, eu vim para ter vida e vida em abundância. Então eu tenho que olhar para minha história, para minha vida e reconhecer em mim o tempo inteiro. Né? Assim, aquela passagem que Deus nos manda examinar o nosso coração constantemente, eu tenho que olhar para a minha vida constantemente, pastor. As pessoas que estão nos ouvindo, elas têm que fazer esse exercício diário de trazer consciência. Para uma vez por mês, olha para todas as áreas da tua vida, onde é que tem disfunção, aonde é que não está fluindo. E se cerca de pessoas que, assim, eu acho que pra gente que está vivendo em alta performance, e eu boto alta performance entre aspas, porque a igreja, ela durante muito tempo endemonizou performance como se fosse um problema, né? Mas pra gente estratégia do inferno, né? Pra igreja não crescer. Pois é, exatamente isso. E também a teologia da libertação, que se infiltrou na América Latina, em especial no Brasil, há algumas décadas, que vende essa ideia de que prosperar é pecado, crescer é pecado, performar é pecado. Então, assim, pra gente que vive alta performance, às vezes um bajulador é muito pior do que um perseguidor. Porque o perseguidor, ele te mantém alerta, você tá sempre a postos. Mas o bajulador não, ele faz você abaixar a guarda e acha que tá tudo bem. Então, assim, se cercar de pessoas que têm voz de destino na nossa vida, que têm voz de conselho na nossa vida, isso faz com que a gente perceba o que a gente está errado. Então, assim, eu, por exemplo, eu tô casado há 15 anos e nesses 15 anos não teve um dia que Kezinha não me apontasse algo. Nesse mês, por exemplo, a gente tá rompendo algumas áreas do nosso casamento que ela tem falado, isso aqui não tá legal. Você está performando bem nisso, mas isso aqui você tem que dar mais atenção. As crianças estão sentindo falta de você nisso. Então, assim, ter alguém do meu lado que não é um fã... Eu lembro que o Barreto fez essa pergunta uma vez. Ele falou, Kezinha, você é fã do Fernandes? Ela falou, não. Aí ele virou e falou assim, amigo, seu ministério vai ter vida longa. É isso. Porque todos os caras que eu vi que a esposa era uma fã do ministério dele, elas nunca tiveram uma voz de exortação na vida dele. Então, assim, resumindo, dentro do que a gente está falando, estar consciente dos erros nem sempre é uma tarefa fácil. Então, estar cercado de pessoas que vão ajudar a gente a apontá-los, isso é muito importante, né? É verdade. E estar disponível para ouvir. E o cônjuge tem esse papel na nossa vida, né? Tem. A palavra de Deus diz, eu não sei em que parte olha a minha ousadia falando isso na frente do pastor, né? Mas eu sei que tem uma parte em que diz que é obrigação do cônjuge, obrigação do marido. Desculpa, mulheres, tá? Eu jogo no seu time, mas eu entendo que não tem time. Esse é o nosso papel, o papel do nosso marido é apresentar a noiva, a esposa. Do jeito que a igreja tem que ser apresentada para Cristo imaculada, o homem tem que nos apresentar como esposo, apresentar a sua esposa imaculada. Então, o papel dele, eu demorei muito, né? Eu estava falando um pouco aqui, eu demorei muito para entender o papel do Paulo. Eu dizia, meu Deus, eu casei com a minha mãe. O tempo inteiro me criticando, o tempo inteiro apontando meus erros, o tempo inteiro insatisfeito. E hoje, né, uma mulher mais sarada, uma mulher mais consciente das fraturas que eu tinha na minha alma e do quanto o orgulho reinava na minha vida, hoje eu vejo como ele foi canal de Deus. Assim, eu vejo Deus escolhendo a história do Paulo, conectando comigo, dizendo assim, Camila, para curar quem eu preciso que você seja, para transformar a sua vida, para tirar tudo que existe de disfuncional e das trevas mesmo do coração, porque o orgulho é o próprio inimigo de Deus na nossa vida. Para tirar, eu preciso desse homem posicionado, forte, que vai o tempo inteiro te confrontar e que vai te fazer, nem que seja pela dor, você mudar. E o Paulo é essa pessoa na minha vida, e como a Kezinha é essa pessoa na sua vida. Sim. E por muito pouco eu perdi, né? Porque eu não ouvia. Sim. Porque eu achava que o problema era ele, não eu. Vocês lidam muito bem com isso, vocês ensinam muito sobre isso. Toda pessoa que é medíocre em alguma área, é uma área que ela não é vulnerável, né? Exatamente. Então, tem pessoas que são extremamente... se sabotam, nunca conseguem romper, estão sempre nesse ciclo de quando parece que vai. Dá um jeito de começar de Você novo. pode perceber que é uma área que ela não é vulnerável, porque essa capacidade de parar para ouvir, ela parte de um pressuposto. Você tem que ter sabedoria para ouvir, né?